O que é reencarnação compulsória? Para nós entendermos o que é a reencarnação compulsória, nós precisamos entender antes como normalmente se dá a reencarnação. A reencarnação acontece por afinidade e atração. Espíritos afins, espíritos que têm afinidade uns com os outros, tendem a se atrair. Isso é tão evidente que nós vemos o resultado disso todos os dias. Num estádio de futebol, milhares de pessoas se reúnem para olhar futebol, porque gostam de futebol. Eles têm em comum o gosto pelo futebol. Num bar, se reúnem os espíritos. Pessoas são espíritos que gostam de beber, eles têm essa afinidade uns com os outros. Gostam de beber, então se reúnem num bar e bebem. Numa faculdade se reúnem pessoas que gostam de um determinado tema, de uma determinada área do conhecimento. E assim por diante. Eu dei exemplos de coisas físicas, de coisas que acontecem aqui no plano físico, mas a afinidade é espiritual, ela apenas se manifesta no plano físico. Assim os espíritos se reúnem numa mesma família, por afinidade. Assim os espíritos são atraídos para os seus futuros pais. Então este é o processo natural. Espíritos têm afinidade entre si, sentem-se atraídos uns pelos outros e essa atração pode resultar na reencarnação. Mas nós temos que entender o que é afinidade. Ter afinidade com alguém é ter pontos em comum com este alguém, mas estes pontos em comum podem ser positivos ou negativos. Os nossos desafetos são nossos espíritos afins. Eles só são nossos desafetos porque nós temos afinidade com eles, espíritos afins. Então, são os afetos e os desafetos, são os espíritos com que nós desenvolvemos relações de amor e ódio. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Amor e ódio entre pessoas, entre espíritos, é afinidade entre esses espíritos. O ódio é amor doente, é um desajuste na nossa capacidade de amar. Outro modo de reencarnar é através de um planejamento. Espíritos mais elevados, mais experientes, coordenam, dentro de certos limites, a evolução de grandes grupos de espíritos, e podem intervir em favor dos seus tutelados. Na literatura espírita, nós temos um exemplo de planejamento reencarnatório no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que trata da reencarnação de Segismundo. Nós vemos que quando se aproximava o momento da reencarnação de Segismundo, o instrutor Alexandre tinha em mãos os mapas cromossômicos do espírito, onde estavam previstas todas as características do novo corpo físico do espírito reencarnante. Segismundo ia reencarnar como filho do homem a quem ele havia matado, na reencarnação anterior, e da mulher por quem os dois disputaram. Na existência anterior os dois disputavam a mesma mulher, e Segismundo matou seu rival para ficar com a mulher. Agora Segismundo ia reencarnar como filho dos dois para que eles, em conjunto, numa formatação familiar, se reharmonizassem, se reajustassem consigo mesmos e uns com os outros. No caso de Segismundo houve um planejamento nesse sentido, por merecimento dele. Ele cometeu um erro grave, se arrependeu, se regenerou, se tornou um excelente trabalhador da espiritualidade. Nesse caso, então, ele tinha merecimento e estava inteiramente de acordo com aquilo que